No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Moni Moradi, assessora técnica do CRF-SP. E hoje vou apresentar o episódio do nosso querido Farmácia em Dia, que é o nosso podcast que está avisando sempre deixar todos os colegas farmacêuticos bem inteirados de todos os acontecimentos e passando informações de suma importância para a nossa atividade profissional. Hoje nós trataremos um pouquinho das doenças infecciosas e enchentes e principalmente como enfrentá-las. Todos sabemos da calamidade pública que vive o Rio Grande do Sul. E, infelizmente, as doenças infecciosas podem agravar ainda mais a situação por lá. Tanto para as vítimas que ficaram em contato com a água e também para os profissionais voluntários. Por isso, precisamos debater essas doenças e trazer mais conhecimento para os farmacêuticos, que são os profissionais muito essenciais nesse momento de crise sanitária. Para fazer isso, a nossa convidada é a querida Adriela Luz, que além de conselheira do CRF-SP, é farmacêutica infectologista e vai contribuir bastante com o assunto. Bem-vinda, Adriela. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Moni. É um prazer. Primeiro, eu quero agradecer muito à diretoria do Conselho Regional de Farmácia, que está aí trabalhando muito para que a gente consiga ajudar nossos queridos irmãos aí do Rio Grande do Sul, que nós temos muito apreço, né? Eu conheço bastante gente aí do Rio Grande do Sul, já fui várias vezes dar aula, e a gente está tentando aqui ajudar da melhor maneira possível. Adoraria que a gente estivesse em outro momento, mas desde a pandemia a gente começou a lidar com situações que nós não estávamos acostumados e se está aí a situação, vamos enfrentar, né? Não tem outro jeito. Então, hoje a gente vai trazer aí algumas doenças, né, que provavelmente aparecerão ou se já não estão aparecendo e que a gente precisa estar minimamente preparado, tá? Então, quais as principais doenças? Eu vou falar as principais, mas é claro que podemos ter outras possibilidades aí também, tá? Infelizmente. Então, as principais doenças, as que são, digamos assim, as que são mais esperadas, né, neste momento, é a leptospirose. Isso, sempre que temos eventos assim pelo Brasil, em várias cidades, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a leptospirose. Tétano, né, que eu vou explicar um pouquinho porque que isso também pode acontecer, a hepatite A e a cólera, tá? Então, tem outras doenças que também podem acontecer, como as gastroenterites, né, por várias bactérias, tá? Isso também pode acontecer, mas hoje nós vamos falar dessas 4 aqui principais, que são as que mais podem nos causar problemas aí. Bom, a leptospirose. Aqui a gente até ouve bastante falar sobre leptospirose, porque infelizmente nós temos sim enchentes em vários locais do Brasil, é recorrente, né? Não é um problema que não aconteça. Aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, isso é muito comum na época do verão, então leptospirose é algo que a gente sempre acaba falando. Mas, novamente, como nós estamos observando aqui vários dias dessa enchente, então é claro que essa água vai ficando um pouco mais complicado, né? Porque muita gente está exposta a essa água. Bom, a leptospirose, então, ela é causada por uma bactéria, que é a Leptospira interrogans. Ela é uma espiroqueta, né? A transmissão dela se faz pela exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente os ratos infectados,
que nesse momento eles também acabam tentando ali se salvar e eles vão ficar na água, então eles acabam urinando aí, contaminando essa água. E aí, uma vez que essa água estiver contaminada, a penetração dessas bactérias, ela vai ocorrer a partir da pele com lesões, tá? A pele íntegra imersa por longos períodos em água ou por meio de mucosas também, tá? Então, é muito fácil ocorrer aí que seja uma pouca inalação, né? Quer dizer, você acaba respirando sem querer aquela água, ou engolindo mesmo, né? Em algum momento, e aí, dependendo da quantidade de bactéria que tiver ali, ela vai acabar se multiplicando dentro do hospedeiro. Uma coisa importante para a gente começar a pensar, né? Porque qual é o nosso propósito aqui? Como a Moni falou, nós tivemos uma experiência muito ruim com a pandemia, mas era algo que realmente não conhecíamos, né? Era um vírus novo, uma doença nova, e nós estávamos começando, não sabia como ia ser. E essas doenças nós já conhecemos, só que não são doenças tão comuns que esteja ali no nosso dia a dia. Então é importante a gente recuperar algumas informações para que quem estiver ali na frente dessa pessoa tente observar esses sinais, sintomas para poder ajudar a população também, até na questão do direcionamento de diagnóstico, tá? A gente sabe que nós, farmacêuticos, a gente só pode fazer diagnóstico em transtornos menores, ok. Só que a gente está falando de uma calamidade. Então, o que nós pudermos ajudar, gente, vai ser muito importante para a população, tá bom? Então, a incubação de leptospirose é de 1 a 30 dias, e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a essas situações de risco. As manifestações clínicas da leptospirose, elas podem variar desde formas assintomáticas e subclínicas a quadros graves e associados a manifestações fulminantes também, o que é bem preocupante, né? A leptospirose, ela é dividida, né, em duas fases, a fase precoce e a fase tardia. Na fase precoce, é isso que a gente precisa ficar ali de olho, né, com essas pessoas que febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, então isso é uma informação bem importante, né? Falta de apetite, náuseas e vômitos. Então, isso é da fase precoce, tá? Dessa fase precoce, esses são os sintomas. Além desses sintomas principais, a pessoa também pode apresentar diarreia, dor nas articulações, vermelhidão ou hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse e, mais raramente, pode manifestar exantema, aumento do fígado ou baço, aumento de linfonodos e sufusão conjuntival, tá? Então, esses outros sintomas são sintomas que não são os mais comuns, mas já foram relatados e aí a gente também precisa ficar de olho, tá bom? Em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, a evolução dessas manifestações clínicas graves, tá? Ela vai acabar evoluindo nesses pacientes, aproximadamente 15%, e normalmente ela vai se iniciar depois da primeira semana da doença. Então, depois de uma semana, ela pode ter essas manifestações tardias, tá? Síndrome de Hale, que é a tríade de icterícia. Então,
insuficiência renal e hemorragias. Isso é um sintoma que foi dado o nome de um pesquisador, né, de quem falou lá atrás de leptospirose, tá? Pode ocorrer síndrome de hemorragia pulmonar, então pode ocorrer lesão pulmonar aguda, sangramento maciço, comprometimento pulmonar, com tosse seca, dispneia, expectoração hemoptóica, síndrome de angústia respiratória aguda, SARA, e manifestações hemorrágicas, pulmonar, na pele, mucosas, órgãos e sistema nervoso central. É claro que os pacientes que têm algumas comorbidades, eles sempre estarão mais predispostos a terem esse curso da doença mais grave. Isso a gente já sabe, né? Isso é para qualquer doença. Então, dependendo do paciente, nós sempre podemos ter essa evolução pior, tá? Das doenças. Então, para a leptospirose não é diferente. A leptospirose, ela tem uma vantagem que existe a quimioprofilaxia. Então, é importante nós conhecermos que existe essa quimioprofilaxia. Inclusive, foi colocado até no dia 5 de maio que a Sociedade Brasileira de Infectologia, ela fez, junto com o governo do Rio Grande do Sul, uma nota técnica, né, sobre a quimioprofilaxia de leptospirose, tá? A indicação principal, ou seja, a primeira droga de escolha que nós vamos pensar é na doxiciclina, tá? Para adultos, a gente faz 200 miligramas via oral em dose única para pessoas em pós-exposição de alto risco. Já já eu vou comentar o que são essas pessoas, né? Quem está indicado para fazer essa quimioprofilaxia? Os adultos, a gente pode fazer 2 miligramas por via oral, uma vez por semana, enquanto ocorrer essa exposição. Por exemplo, quem está lá trabalhando ainda, tentando resgatar pessoas, né? A gente poderia eu não sei se estão fazendo ou não, mas pode-se fazer essa quimioprofilaxia de uma vez por semana, tá? Em crianças, 4 miligramas por quilo por via oral, em dose única também, em pós-exposição, tá? A dose máxima é 200 miligramas. Bom, e aí, como alternativa, gente, quando a gente fala de antibiótico terapia, sempre que a gente fala em alternativa, eu estou querendo dizer, se não for possível a primeira opção, ou se em alguns casos não é indicado para aquele paciente, nós podemos ter uma outra alternativa, que é o que a gente mais ou menos fala, primeira escolha, segunda escolha, tá? Então, a alternativa seria a azitromicina. Aí, para adultos, é 500 miligramas por via oral, também para essas pessoas que tiveram essa exposição àquela água. Para adultos, 500 miligramas por via oral, uma vez por semana, enquanto tiver essa exposição. E para crianças, 10 miligramas por quilo por via oral, em dose única, tá? Também depois da exposição. Aí, como eu falei para vocês, né, quem são os indicados, então? Então, isso aqui eu estou trazendo para vocês da nota técnica, conjunto da Sociedade Brasileira de Infecto, tá bom? Qual é a indicação? Quem é para fazer? A gente vai fazer para todo mundo? Então, vamos lá. Equipes de socorristas de resgate voluntários com exposição prolongada à água de enchente, nos quais os equipamentos de proteção individual não são capazes de prevenir a exposição. Nós não temos ali, não é todo mundo que vai ficar com uma roupa que não molhe, né, uma roupa impermeável. Mesmo as botas, né, de todas as cenas que nós assistimos até agora,
nem as botas estão protegendo, porque a água está muito alta. Então, realmente, as pessoas que estão ali no resgate, elas estão sendo expostas a todo momento a essa água, tá? E essas pessoas expostas à água de enchente por período prolongado, com avaliação médica criteriosa do risco dessa exposição. Bom, isso foi a nota técnica que foi publicada, né, indicações, de quimioprofilaxia, junto com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, com a Sociedade Brasileira de Infectologia. Mas aí, já de cara, quando a gente lê essa nota, a gente vai falar o quê? Bom, é subjetivo, né? O que é uma exposição prolongada à água? Até porque, assim, né, o que a gente está vendo, se isso que a gente está vendo não é uma exposição prolongada à água, eu realmente não sei mais o que é. Porque são muitos dias dessas pessoas ali, não só, né, gente, o que a gente está vendo não são só as pessoas que são mesmo do resgate, né, socorristas, não. Tem a população que está ali se voluntariando também para tentar ajudar. Então, em decorrência desses questionamentos, né, a própria Sociedade Brasileira de Infecto, e aí já em conjunto com a Sociedade Gaúcha de Infectologia e a Secretaria de Saúde também do Rio Grande do Sul, ela lançou um esclarecimento sobre essa nota técnica 2 dias depois, tá? Então, ela colocou 3 pontos importantes. Então, definição de tempo prolongado de exposição. Então, o que é esse tempo prolongado? Infelizmente, a gente não tem ainda um tempo real, né? O que eles colocam? Que segundo a literatura, de tudo que eles foram pesquisar, né, de tudo que foi pesquisado, e devido à heterogeneidade dos estudos disponíveis sobre quimioprofilaxia, não é possível definir em horas ou dias o tempo de prolongado de exposição. Então, eles não conseguem definir isso frente às evidências científicas. Tá? E aí, os comentários que eles colocam é que estudos relatam que quanto maior o tempo de exposição à água potencialmente contaminada ou lama, maior o risco. Então, a exposição repetida aumenta o risco, assim como falta de uso adequado de EPIs, equipamentos de proteção individual, tá? Na água corrente de enchentes, o risco é baixo devido ao grande volume de diluição do patógeno. E o risco é maior para exposição à água parada e lama no cenário pós-enchente. Ou seja, como eu falei lá no começo, nós ainda teremos que ter muito cuidado nos próximos dias. Quando essa água baixar, que nós estamos aqui todos rezando para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Mas quando essa água baixar, ainda nessa água parada, no pouco que fique na lama, as pessoas ainda correrão risco. Estratificação para alto risco de exposição. Então, de novo, eles colocam que assim, como base em estudo sempre, né? Sempre a gente vai ver a evidência científica. São definidos como grupo de risco para infecção de leptospirose após essa exposição de água, as equipes de socorristas de resgate voluntários com exposição prolongada à água de enchente, nos quais esses EPIs não são capazes de prevenir a exposição. Pessoas em situações de risco elevado. As pessoas que tiveram submersão, ou seja, a cabeça embaixo da água e quase afogamento, a ingestão de água potencialmente contaminada e lesões cortocontusas ou lacerações. Então, essas pessoas aqui têm um risco elevado. E o critério para tempo de início da quimioprofilaxia? Bom, os estudos, eles falam que o maior benefício é o quanto mais cedo, mais precoce o início da quimioprofilaxia, principalmente ocorrendo em até 120 horas de ocorrida a exposição. Então, penso que, para a maioria das pessoas, isso já passou, né?
comentário que foi colocado aqui nessa nota: antes do início da quimioprofilaxia, é imperativa a avaliação clínica para descartar sinais e sintomas, o que configura infecção e necessidade de tratamento, e não quimioprofilaxia, tá? Isso, então, é o que está descrito nessa nota técnica, o esclarecimento dessa nota técnica. O que está muito claro, gente, nessa nota técnica é que essa quimioprofilaxia, ela também a gente não tem certeza que ela vai ser 100% eficaz para que a pessoa não tenha a infecção pela leptospira, tá? Que a pessoa não desenvolva leptospirose. Então, não é 100% de eficácia, tá bom? Só para deixar claro aqui. É claro que diminui muito as chances do desenvolvimento da infecção, mas não é 100% que isso aconteça. Porque aí são muitas variáveis que não dá para a gente trabalhar, tá? Não dá para a gente afirmar com certeza que a pessoa não vai desenvolver a infecção, bom? Então, isso é da leptospirose. E o tétano? Tétano, a gente acaba pensando no que normalmente o que nós aprendemos lá na faculdade, né? Na questão de ferro, né? Quando está enferrujado, né? Então, é o que a gente acaba lembrando mais, né? Como eu falei, são doenças que nós já conhecemos, mas que não são as mais comuns do nosso dia a dia, elas não estão, né, na nossa rotina, tá? O tétano, ele é causado pelo Clostridioides tetani, mudou o nome do bicho, não é mais Clostridium, é Clostridioides, tá? Todos. E essa bactéria, ela tá em muitos ambientes, ela tá disseminada na natureza, e principalmente em intestino de animais, especialmente do cavalo e do homem. Nós também temos Clostridioides tetani no nosso intestino, que lá no intestino não está causando doença, tá? Ela é uma bactéria anaeróbia, então ela forma esporos, e esses esporos, eles podem estar presentes tanto em solos contaminados por fezes ou com esterco, como na pele, na poeira e nas ruas. Então, vocês imaginem que sim, num ambiente como nós estamos vendo, né, dessa tragédia absurda aí, e principalmente nas cidades do interior, onde tem muito esses animais, né, não só, né, no interior, mas no interior tem mais, normalmente, animais, e aí ela pode estar ali presente, tá? A transmissão vai ocorrer como? Em um ferimento na pele ou mucosa. Então, de novo, é a exposição à água com alguma parte da pele que não estiver intacta, né, tiver algum ferimento, pode ocorrer essa contaminação. A incubação dessa bactéria, é de 5 a 15 dias, porque como ela é esporulada, né, então ela vai demorar um pouquinho mais, é um anaeróbio, vai demorar um pouquinho mais para ela conseguir se multiplicar, mas pode variar de 3 a 21 dias. Então, assim, é um período um pouco longo quando nós pensamos em uma infecção bacteriana. Trazendo para a nossa realidade, nós podemos ainda ter pessoas que apresentarão ou que já apresentaram, né, esses sintomas. Os sinais e sintomas são as contraturas musculares, né, a rigidez de membros, braços e pernas, rigidez abdominal, dificuldade de abrir a boca, dores nas costas e nos membros, né, braços e pernas, tá? Isso é o que é o mais comum de sinal e sintoma. Mas qual é o grande problema, né, dessas bactérias anaeróbias? O problema é que elas produzem toxinas, e são essas toxinas que vão causar esses sinais e sintomas, tá? E aí, o que a gente pode ter
como tratamento, ó, a gente pode ter o soro antitetânico, que visa neutralizar essa toxina da bactéria. Tá? Ela é preconizada para prevenção e o tratamento do tétano, e a indicação depende do tipo e das condições do ferimento, para poder fazer o soro antitetânico. Aqui, esse material também que é do Ministério da Saúde mesmo, e ele coloca que isso deve ser feito no ambiente hospitalar, porque embora esse soro seja muito purificado, existe uma evolução no preparo, mas ainda assim pode causar alguma reação, enfim. Eu fico imaginando também que isso talvez tenha que ser revisto pelo momento que nós estamos passando, né? Então, eu acho que tem algumas indicações que a gente até, eu vou falar aqui, mas em condições, aquilo que a gente fala, em condições normais de temperatura e pressão. E agora, não é isso que nós estamos vivendo, tá? Mas eu estou até alertando, porque se vocês forem pegar esse mesmo material e forem ler e dar uma lida lá, vocês vão ver que está escrito isso, tá? E também a gente pode fazer a imunoglobulina humana antitetânica. Ela é constituída por imunoglobulinas da classe IgG, que também o objetivo é o mesmo, neutralizar a toxina do Clostridioides tetani. Ela é obtida do plasma de doadores selecionados, então as pessoas que foram submetidas à imunização ativa contra o tétano. E para quem vai estar indicada essa imunoglobulina, visto que imunoglobulina normalmente é algo mais caro, né? Indivíduos que apresentam algum tipo de hipersensibilidade quando teve utilização de qualquer soro heterólogo, então antitetânico, antirrábico, antidiftérico, antiofídico, entre outros. Então, se a pessoa já apresentou alguma reação de hipersensibilidade, ela não está indicada a fazer o soro antitetânico, tá? E a gente precisa pensar na imunoglobulina humana. Os indivíduos imunodeprimidos, então isso aqui é algo que a gente vai precisar avaliar, né? Quem é esse paciente, os recém-nascidos e os recém-nascidos prematuros que tenham lesões potencialmente tetanogênicas, tá? Então, para esses é indicado a imunoglobulina. A meia-vida da imunoglobulina é de 21 a 28 dias, em indivíduos que não tenham imunização prévia, então, indivíduos que não fizeram a vacina. Bom, tétano, então, acho que a gente deu uma relembrada para não ficarmos só no exemplo maior que nós temos do prego contaminado, né? E fora que isso também pode acontecer ali, né? Os materiais ali, enfim, que estejam enferrujados, se alguém se machucar, se cortar, isso também é um risco. Mas não só isso, né? A própria água pode estar contaminada. A hepatite A, ela é causada, e aí acho que das quatro doenças aqui é a única que nós teremos um vírus, não é? A hepatite A, ela é causada pelo vírus HAV, que é o vírus da hepatite A, e na maioria dos casos, a hepatite A, ela é uma doença autolimitada, tá? Então, o curso dela pode ser sintomático, mas a letalidade aumenta conforme a idade, tá? Então, vai aumentando com a idade. Em crianças, é muito difícil que a hepatite A complique, mas tem casos na literatura de hepatite A fulminante em crianças. Então, é algo que nós precisamos ficar aí atentos, tá bom? A transmissão, aliás, era uma doença, né, muito colocada como uma doença infantil também, de tantas viroses, né, infantis, a hepatite A ela também era assim. Por quê? Transmissão fecal oral.
ou seja, normalmente água contaminada ou alimentos contaminados. Aí, trazendo mais uma vez para a nossa realidade, vocês imaginem que sim, podemos ter essa água contaminada pelo vírus da hepatite A, né? Então, e aí nós temos um problema, que os vírus das hepatites, eles são bem danadinhos, eles conseguem se manter estáveis durante um longo período, né? O da hepatite A, por exemplo, a estabilidade dele no meio ambiente é grande, né? Então ele consegue ficar ali estável para que, se ele conseguir entrar em uma célula, ele se replique. E as crianças podem manter a eliminação viral até 5 meses após a resolução clínica da doença. A criança, ela pode ter tido hepatite, ela pode mal ter tido sintomas, né? Mas até 5 meses depois dela não ter mais sintoma nenhum, sinal nenhum, ela pode estar eliminando vírus pelas fezes. Então, isso é bem importante, né? Uma coisa também para quem estiver ali, né, no front, ali na linha de frente, é entender que a incubação de vírus normalmente é maior. Então, a incubação do vírus da hepatite pode variar de 15 a 50 dias, tá? É bastante, né? Então, sempre é bom lembrar que a incubação de vírus normalmente é maior, a não ser vírus respiratório, que é mais curta mesmo, mas vírus, por exemplo, de hepatite, outros vírus aí, não vou ficar falando agora, mas assim, eles são mais longos. E entre os vírus da hepatite A, também tem diferença entre a incubação, tá? Então, os outros vírus de hepatite, a incubação deles são maiores do que o da hepatite A, tá? Então, isso é bem importante da gente notar. Sinais e sintomas, geralmente, quando presentes, os sinais, a princípio, são inespecíficos. Podem se manifestar inicialmente como fadiga, mal-estar, febre, dores musculares, tá? E aí, eles podem ser seguidos depois de sintomas gastrointestinais, como enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia. A presença de urina escura, ela ocorre antes do início da fase onde a pessoa pode ficar com a pele e os olhos amarelos, ou seja, antes da icterícia, nós já vamos observar essa urina escura. Por que a urina da hepatite ela fica escura? Por conta da bilirrubina e do urobilinogênio presente nessa condição, tá? A bilirrubina e o urobilinogênio fazem com que a urina de quem tem hepatite fique da cor daquele refrigerante, a gente não pode falar nome, né? Mas aquele refrigerante mais vendido do mundo, né? Então é essa cor que realmente fica, para depois apresentar essa icterícia. Bom, para deixar bem claro, não existe tratamento específico para hepatite A, tá? E o mais importante, aí entra muito o nosso cuidado, né, com essas pessoas, a nossa orientação. Importante evitar automedicação para alívio dos sintomas, porque o uso desses medicamentos, eles podem ser mais nefrotóxicos, e aí pode piorar o quadro, né? O médico sabe prescrever, nós podemos ajudar, claro, tá? Para ter esse conforto, garantir o balanço nutricional adequado, incluindo reposição de fluidos, né, se tiver muito vômito e diarreia, e a hospitalização, segundo a Organização Mundial de Saúde em 2018, né, deve ser só nos casos de insuficiência hepática aguda. Tá? E aí eu acho que uma informação muito importante que nós precisamos ficar atentos é que eu, Adriela, eu espero que as crianças não tenham hepatite A. Por quê? Porque nós temos vacina e a vacina é muito eficaz e é a principal medida de prevenção contra a hepatite A. Eu fui uma criança, como eu já tenho mais de 40 anos, eu fui uma criança que não recebi
a vacina de hepatite A. Por quê? Porque não tinha ainda. Não tinha a vacina de hepatite A. Então, eu tive hepatite A. Aconteceu alguma coisa séria comigo? Não. O mais sério foi que eu não pude ir para a escola. Qual era o medicamento? Eu me lembro que minha mãe só me dava AS. Por quê? A gente tratava sintomas. Só que naquela época ainda se tratava com doce, né? Hoje nós já sabemos que, como eu falei, na maioria dos casos, a hepatite A em crianças ela é autolimitada. Agora, em adultos, ela pode complicar um pouco mais. E aí, nós estamos falando de uma população de muitos adultos que não tiveram a vacina. Por isso que eu estou dizendo aqui, o que é esperado? Que crianças não apresentem hepatite A, porque eu acredito que elas estejam vacinadas. Agora, os adultos pode complicar, então precisamos ficar atentos aí com esses sintomas da hepatite A, principalmente na população adulta. E para a gente ir finalizando aqui as doenças, né, as principais, vamos falar de uma que também a gente não fala muito, mas que já tivemos um caso este ano em Salvador. Então, assim, nada impede, né, que tomara que tenha esse caso aí de Salvador tenha sido o único no ano, tomara que não tenhamos mais problema com essa doença, mas ela pode acontecer, que é a cólera, tá? A cólera ela é causada por uma bactéria também, Vibrio cholerae. Essas bactérias que causam cólera são do sorotipo 01 e 0139, 0139. Então, são esses dois sorotipos que causam a cólera. Contaminação fecal oral também, direta, né? Ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados, que é esse cenário que, infelizmente, mais de 300 cidades está vivendo no Rio Grande do Sul, tá? Os sintomas, frequentemente, a infecção é assintomática ou causa diarreia leve. Pode também se apresentar de forma grave, com diarreia aquosa e profusa, com ou sem vômitos, dor abdominais e câimbras. Quando não tratada prontamente, seja o mais rápido, né, possível, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo ao óbito. Então, o maior problema aqui, de fato, é a desidratação. E nesse cenário que nós estamos assistindo, isso realmente pode se agravar bastante. A incubação do Vibrio cholerae, ele varia de algumas horas a 5 dias. Na maioria dos casos, é de 2 a 3 dias. O período de transmissibilidade, ele perdura enquanto a pessoa estiver eliminando a bactéria nas fezes, o que pode ocorrer, na maioria dos casos, até poucos dias após a cura. Então, a pessoa, mesmo sem sintoma nenhum mais, já sanado aí a infecção, ela pode ainda estar eliminando essa bactéria pelas fezes durante vários dias, tá? Para fins de vigilância epidemiológica, né, o período aceito como padrão é de 20 dias. 20 dias após sanar todos os sintomas, tá? Uma informação importante é que Vibrio cholerae de outros sorogrupos, não 01, não 0139, e do sorogrupo 01 e 039, que não produzem toxina, não causam cólera, tá? Eles podem até causar diarreia, porque é uma bactéria ali que está se multiplicando, tá? Mas ele não vai causar cólera, porque ele não produz a toxina. Essa bactéria, ela também tem uma importância, porque ela é produtora de toxina. Sempre que temos bactérias produtoras de toxinas, se torna algo, assim, já não basta a infecção,
que eu preciso tratar, eu também preciso resolver a toxina que aquela bactéria causa. E aí é importante a gente relembrar, já que eu falei que existem as gastroenterites também, que tem as Escherichia coli, que nós sabemos que tem vários sorogrupos distintos, tá? E esses sorogrupos a gente só consegue identificar com testes laboratoriais, assim como aqui também. E aí pode acontecer também dessas Escherichia coli aí causarem infecções gastrointestinais, tá? São aquelas que nós aprendemos lá na faculdade, EPEC, ETEC, né? As enterohemorrágicas, enteropatogênicas, então, que são também Escherichia coli, que podem causar vários tipos de infecção no nosso organismo, ainda que seja da nossa microbiota, né? Mas são essas Escherichia coli, elas são importantes por quê? Porque elas produzem toxina. Então, elas causam uma doença pior mesmo, né? A infecção não é só a infecção, é uma infecção com produção de toxina. Bom, e o tratamento de cólera, quando tem as vantagens, né? Vantagens entre aspas, né, gente? Mas vantagem de bactéria é que ainda temos alguns tratamentos, né, para essas bactérias. Então, medicamento para adultos, né, primeira escolha seria a doxiciclina em 300 mg dose única, e outras opções podemos fazer a azitromicina em dose única também, 10 gramas, e cipro, 10 gramas em dose única, tá? Para crianças, medicamentos de primeira escolha, a eritromicina ou azitromicina, tá? 12,5 miligramas por quilo a cada 6 horas por 3 dias, a eritromicina, e a azitromicina, 200 miligramas por quilo, dose única, o que facilita bastante, né, a adesão. Mas vai depender muito da disponibilidade também desses medicamentos, né? As outras opções para crianças também doxiciclina, de 2 a 4 miligramas por quilo, dose única, e cipro, 20 miligramas por quilo, dose única, né? Doxiciclina, né, que é das tetraciclinas e fluoroquinolonas, elas nunca serão primeiras drogas de escolha, né, para crianças, tá? E gestantes, os medicamentos de primeira escolha, eritromicina, 500 miligramas a cada 6 horas por 3 dias, e aqui, gente, sempre tá? Azitromicina, 10 gramas, dose única, certo? Isso pro caso de cólera. Bom, e aí, para finalizar, eu só queria dizer, ninguém solta a mão dos nossos irmãos, né, no Sul. Eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, para ajudar, não tem problema, pode me acessar em qualquer canal, que na medida do possível, no que for possível, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui tentando ajudar, tá bom? Muito obrigada, gente. Agradeço muito a sua presença aqui, doutora Adriela, todas as suas informações, seus conhecimentos que foram de suma importância. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem ligados no nosso podcast e conheça também os outros temas. E até a próxima vez, se Deus quiser, para todos vocês.